Olá, pessoal! De novo aqui Vivi no Enem com vocês. Vamos dar continuidade. Não se preocupe, estamos quase acabando o nosso estudo sobre sintaxe. E neste vídeo de hoje, nós vamos tratar justamente sobre a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Lembrando um detalhe muitíssimo importante. O adjunto adnominal só pode se referir ao substantivo. Então, se está referindo ao adjetivo ou o advérbio, com certeza vai ser um complemento nominal. Então, por exemplo, era favorável ao divórcio. Favorável é um adjetivo. Esse adjetivo tem sentido completo? Não. Quem é favorável a algo ou a alguém. Então, ao divórcio tem função de complemento nominal. Jamais eu poderia pensar em adjunto adnominal, uma vez porque o adjunto adnominal só pode se referir ao substantivo. Depois, favoravelmente ao réu. Favoravelmente tem função de adjunto adverbial, porque indica uma circunstância ao verbo depor. Quando eu digo que ao réu é complemento nominal, uma vez que tem a função de completar o sentido desse advérbio. Então, primeira dica, para você diferenciar o adjunto adnominal do complemento nominal. Todo adjunto adnominal só pode se referir ao substantivo. Então, eu tenho um adjetivo ou tenho um advérbio de sentido completo, logicamente esse termo preposicionado funcionará como complemento nominal. Então, não tem como confundir. Dica número 2. A resposta do aluno foi satisfatória. A resposta ao aluno foi satisfatória. Vocês perceberam que tanto a expressão do aluno como ao aluno são termos preposicionados e que estão ligados ao substantivo resposta. Vamos refletir aqui comigo. Afinal de contas, do aluno e ao aluno tem sentido ativo ou tem sentido passivo em relação ao substantivo? É sobre isso que nós precisamos pensar. Então, logo de cara, eu já posso dizer para vocês que se esse termo preposicionado tiver função ativa, ele funcionará como adjunto adnominal. Então, a resposta do aluno foi satisfatória. O que foi satisfatória? A resposta do aluno. Então, tem uma função ativa quando eu digo do aluno. Mas quando eu digo a resposta ao aluno, então, ao aluno já tem uma ideia de passividade. Então, nesse caso, funciona como complemento nominal. Você não entendeu a diferença ainda? Não tem problema. Eu trouxe para vocês aqui um quadro resumo para que vocês possam pensar sobre isso junto aqui comigo. Então, o adjunto adnominal, ele pode ou não ter preposição. Então, ele só pode ser preposicionado se, no caso, ele for uma locução adjetiva. Já o complemento nominal sempre vem com preposição, ou seja, é um termo preposicionado obrigatoriamente. O adjunto adnominal, ele pode indicar a ideia de posse, tudo bem? O complemento nominal jamais indicará a ideia de posse. Se o adjunto adnominal tem função ativa porque pratica a ação, a resposta do aluno foi satisfatória. Então, a resposta do aluno quer dizer praticou a ação de ser satisfatória. Já o complemento nominal não, ele tem valor passivo. Ou seja, essa ação recai, quer dizer, esse termo passivo, né, é sobre ele que recai a ação, ele sofre a ação. O adjunto adnominal, ele completa o sentido de substantivos, que podem ser concretos ou abstratos. Completar, que eu digo, é no sentido de atribuir, porque todo adjunto adnominal tem função de adjetivo. Já o complemento nominal, não. Ele tem uma função muito mais ampla. Ele pode se referir ao substantivo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio, tá certo? Mas detalhe, ele só vai se referir a um substantivo abstrato. Então, se eu digo para vocês assim, a greve dos professores é pertinente. Vocês percebem que dos professores tem a função de caracterizar, especificar o sentido dessa greve, é dos professores e não dos alunos. Tem função ativa. O apoio dos pais é essencial. O apoio dos pais, o apoio dos professores, o apoio dos alunos. Dos pais tem a função de especificar, caracterizar, determinar o sentido desse nome substantivo. O receio dos especialistas
é de que se torne uma pandemia. Aliás, já se tornou. Então, dos especialistas também tem a função adjetiva, de caracterizar, de determinar, de especificar o sentido do nome, o receio. Também tem função ativa. Então, a nossa grande dúvida seria essa. Uma vez que são termos que se referem ao nome greve, apoio e receio, não é isso? A gente tem dúvida porque também são termos preposicionados. A ideia é de posse? Sim. Aí tem função ativa? Então, logicamente, todos esses termos preposicionados que se referem ao substantivo, greve, apoio e receio, respectivamente, funcionam como adjunto nominal e não complemento nominal. Então, eu gostaria de pontuar com vocês aqui, ainda para a gente reforçar essa diferença entre adjunto nominal e complemento nominal. Eu tenho duas frases aqui bem parecidas, tá certo? Eu gostaria que vocês pensassem aqui junto comigo. Afinal de contas, nós precisamos exemplificar aqui neste momento casos como este, nos quais vocês se depararão com dúvidas futuras. Então é importante que elas sejam pontuadas por aqui, para que vocês, quando se depararem com a resolução das questões, vocês o façam, a façam com muita tranquilidade. Exemplo 1. A menina alegre chegou hoje. Exemplo 2. A menina chegou alegre hoje. Vocês perceberam que eu mudei a posição desse adjetivo? Vocês sabiam que quando a gente muda a posição de um nome, de um adjetivo, isso muito possivelmente pode acarretar mudança semântica ao texto? Não só semântica, como também sintática. Então, em 1. Alegre, eu digo para vocês que funciona como adjunta de nominal. Vivi, por que adjunta de nominal? Porque é um adjetivo que está junto do nome menina, caracterizando, determinando, particularizando uma qualidade. Ou seja, ela é alegre. A menina alegre chegou hoje. Só que tem um detalhe. Por que funciona como adjunta de nominal? Porque o adjunta de nominal, que tem função adjetiva, sempre vai trazer para a gente uma característica velha, ou seja, já conhecida. A menina alegre chegou hoje. Ela é alegre. É uma característica incontestável desta menina. Mas quando eu digo que a menina chegou alegre hoje, já induz. Alegre não funciona como adjunta de nominal de menina. Por quê, professora? Porque indica uma qualidade nova. Então não funciona como adjunta de nominal. A menina chegou alegre hoje. Então, se indica uma qualidade nova, não funciona como adjunta de nominal. Tudo bem? Lembra daquela música Pais e Filhos? Que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você é que não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Então, o que a gente pode concluir a partir daqui? A gente pode concluir que quando a gente pensa em adjunta de nominal, a gente pensa em termos que vão estar junto desse nome substantivo, que vai ter a função de determinar, caracterizar o seu sentido. Então, é preciso amar as pessoas. O que a gente fala? Pessoas. As é adjunto de pessoas. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água. Do que é que se fala? Da gota. O artigo uma tem um papel de adjunto de gota. E quando eu digo que é d'água, tem novamente essa locução adjetiva de adjunta de nominal, porque especifica. Tem função ativa. Sou um grão de areia. É adjunto de grão. E a locução adjetiva de areia também tem função da ideia de posse. Então funciona como adjunto e não como complemento. Você me diz que seus pais não entendem. Seus, o pronome seus, funciona como adjunto de pais. Mas você que não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. O que você vai ser quando você crescer? Então tá aí a diferença para vocês entre adjunta de nominal e complemento nominal. Só reforçando, eu estou dizendo para vocês, novamente, que o adjunto de nominal sempre vai nos remeter à ideia de posse. O complemento nominal não. O adjunto de nominal vai se referir apenas ao substantivo.
O complemento nominal é o termo que completa o sentido de nomes do tipo substantivo, adjetivo ou advérbio que não tem sentido completo. E sempre é preposicionado, sempre vai ter um valor passivo. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Muito obrigada!